Hebreus 4:10. Diz assim, irmãos: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Você já entrou no descanso de Deus? É o lugar onde Deus habita. Sábado, descanso, é o lugar onde Deus habita. Deus está num descanso. Tem áreas da nossa vida que a gente já entrou, tem outras áreas que a gente está entrando. Tem outras áreas que a gente está longe ainda de entrar. Mas nós estamos indo para lá. E a partir desse versículo é interessante. Se você voltar aí no capítulo 2, 3, ele fala da incredulidade, ele fala do coração perverso, ele fala assim, que se hoje você ouvir a sua voz, não endureça seu coração. Olha o que diz aí o versículo 11. Diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E aqui no versículo 12 ele começa a dizer uma maneira de você discernir essas coisas. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A palavra de Deus, ela divide a alma do espírito. Irmãos, tem dias que nós estamos falando aqui sobre a mortificação da carne, o ajuste da alma com o espírito e o governo do espírito na nossa vida. Na verdade, o que nós estamos buscando aqui é o governo do espírito sobre nós, a liderança do Espírito Santo, amém? Então aqui está dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela consegue dividir em nós a nossa alma, que é espírito. Quando você recebe a palavra viva, o rema de Deus, aquela espada do Espírito que diz ali em Efésios capítulo 6, quando ele fala de toda a armadura de Deus, ele fala da espada do Espírito, que é a palavra viva, é a palavra revelada na sua vida, aquela palavra que se torna condição de vida. Quando nós falamos em palavra viva, não é um texto apenas, não é uma leitura apenas da palavra, e sim algo que falou com você aqui dentro, que não muda mais você, é condição de vida. Então quem não tem palavra viva não tem condição de vida, aí não consegue o discernimento da alma e do espírito, não consegue o discernimento de quem está no governo. Porque na verdade, irmãos, nós temos que caminhar para o governo do Espírito, para que a nossa alma reflita o Espírito de Deus na nossa vida, reflita o caráter de Cristo na nossa vida. Quando a palavra de Deus aqui fala que é viva e eficaz, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Irmãos, a palavra viva em você, ela é capaz de fazer com que você discirna os pensamentos e intenções do seu próprio coração e te ajustar o governo de Deus na sua vida. Versículo 14:
Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Primeiro, aqui o escritor está falando sobre a palavra viva, a palavra que você recebe. Agora já está falando sobre uma outra prática, a confissão. A confissão da palavra, ela transforma o seu interior. Você se torna aquilo que você confessa. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão. O que não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele mesmo tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício, tanto pelos pecados, tanto do povo, como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo. Na verdade, está falando aqui de dois sacerdócios. Falando do sacerdócio da antiga aliança, do sacerdócio de Arão. Que Arão foi o sacerdote do tempo de Moisés. E agora também está falando do sacerdócio de Cristo. Então ele começa dizendo aqui, que nós temos a Jesus Cristo como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Por isso nós devemos guardar a confissão. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, ele pode. Porque ele foi aperfeiçoado naquilo que ele sofreu. Para quê? Para que nós nos tornássemos livres por intermédio daquele sofrimento que Jesus sofreu. Olha aqui o capítulo 5, ele diz assim: esse sacerdote, ele é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, mas não era o caso de Jesus. Por quê? Versículo 5: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está escrito em Salmos, a profecia a respeito de Jesus. E como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele quem? Aí ele diz, versículo 7: Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade,
embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devisseis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, do ensino de batismo, imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir, porque é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados, é impossível a todos que receberam a luz de Deus dentro do seu espírito e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à vergonha, à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles a quem é também cultivada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, por que é que Deus disse que a terra produziria espinhos e abrolhos? Espinho e abrolho não precisa ninguém plantar, nasce por si só, é verdade ou não é? Se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Ele está falando sobre a terra do nosso coração. A terra somos nós. É uma tipologia. Lá quando Deus criou o mundo, é uma tipologia do que somos nós. Essa terra somos nós. Irmãos, nós recebemos, quando recebemos a chuva de Deus, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo, os poderes do mundo vindouro, o dom celestial. Sabe o que acontece conosco, irmãos? Acontece que a chuva caiu e você produz um fruto e recebe a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas por si só essa terra, ela produz espinho e abrolho.
Qual o destino dela? Ser queimado. Todo esse texto aqui, ele começa a nos alertar dos perigos espirituais para aquele que recebe a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te dá a capacidade de discernimento do que é razão, do que é mente, do que é emoção, do que é vontade e do que é espírito. Palavra de Deus. Mais adiante ele fala na confissão da palavra. A confissão, ela transforma a sua alma naquilo que você confessa. A confissão não convence Deus. A confissão da palavra, ela convence a sua alma. Quando você fica confessando a palavra, a confissão faz você crer em Deus. Chegou um momento em que Jesus, na caminhada dele como homem, na experiência, que nos traz a autoridade, a experiência. Sabe por quê, irmãos? Você não leva ninguém onde você não foi. Você leva alguém na sua experiência. A autoridade é a experiência. Capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Jesus, que é o autor da minha salvação, da tua salvação. Tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só, que é Deus. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar-lhes irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Isso aqui aconteceu quando Jesus veio. Ele entrou no meio da congregação, nos chamou de irmãos, nos abriu uma porta, nos abriu um caminho, por meio do seu sofrimento, por meio da sua cruz. A meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou e os filhos que me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo tinha, né? Que Jesus o derrotou na cruz. E livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que este, em quem todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, ele veio e se fez homem integralmente. Por isso convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, irmão, o que te dá autoridade? A experiência. Quando você vence, te dá autoridade. Você só tem autoridade no casamento se você venceu no casamento. Você só tem autoridade financeira se você venceu financeiramente. Você só tem autoridade na cura se você é curado. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A sua autoridade está na sua experiência, não na minha, na sua. Porque a experiência que você tem é que te trará autoridade. Por isso que Tiago diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque uma vez provado, porque a perseverança precisa ter uma ação completa, que uma vez provado ele terá a coroa da vida. Coroa significa autoridade.
Você só tem autoridade na vida onde você venceu. O texto, ele está te falando do sofrimento que Jesus fez, a ponto de ele pedir que Deus, Pai, se possível, passa de mim essa hora. Foi o momento mais difícil, irmão, de Jesus. O sofrimento viria, mas você levar como homem o pecado de toda a humanidade não era algo fácil, não. Se nós muitas vezes caímos em pânico, se envolvemos nas nossas emoções, a ponto de nós desistir. Agora imagina todo aquele mundo de pecado sobre Jesus, a pressão do diabo nele, em estado extremo de pressão. Por isso que muita gente hoje, o coração para por causa da pressão. As doenças do coração, são doenças que às vezes a pessoa não tem nada, é uma pessoa sadia em tudo, todos os exames dão bom, a pessoa tem pressão alta, o coração dispara, o estresse, a psicopatia, que são doenças psicológicas. Essas doenças aí vêm no estado de depressão da própria alma da pessoa, geralmente uma vida almática. Então, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele sofreu o que eu tinha que sofrer. Ele sofreu o que você tinha que sofrer. Ele passou o que eu tinha que passar e o que você tinha que passar. Tudo foi depositado nele. Aí o que nós temos que fazer? Entrar no capítulo 4 aí, mergulhar nesse descanso de Deus, de aceitar isso. Pula aí para o capítulo 5, versículo 7. Ele diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele fala, a partir do versículo 11, de pessoas que receberam, no caso aqui foram os hebreus, receberam a palavra de Deus, mas eles preferiram ficar nas velhas práticas, não na prática daquilo que eles tinham aprendido com a salvação. Diz assim: temos muitas coisas a dizer, difícil de explicar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir, pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine princípios elementares de oráculos de Deus, assim vos tornasse como necessitados de leite. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na prática da justiça, porque é criança. O que me torna adulto ou criança? A maturidade. Olha o versículo 14 aí. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, falamos em palavra de Deus, falamos em confissão, com a prática da palavra. Pela prática tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A palavra é uma espada de dois gumes, vai na divisão da tua mente e do teu espírito, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Mas é a palavra lida, não é a palavra viva. Pela prática que você tem nessa palavra. Praticar a palavra é você andar na palavra, irmão. Se você andar naquilo que você ouviu e creu, o teu discernimento da palavra e a tua vontade de viver essa experiência da palavra, de praticar a palavra, não crer no que você está vendo, não confessar nada diferente do que você crê. Por isso que ele exorta aqui sobre perigos de nós ter tanta comunhão com Deus, tanta comunhão com a palavra, o que aconteceu com eles, aconteceu com os hebreus, tanta comunhão na palavra para acabar vivendo uma ritualidade, um rito, uma religiosidade.
deixando de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento. Essas coisas, tudo nós subimos. Você sabe o que é arrependimento? Arrependimento é voltar atrás. Obras mortas e de fé em Deus. Pregamos sobre fé toda hora. O que é obras mortas? A gente acha tão bonito esse termo, né? Mas obras mortas é religião. É andar na lei. É você fazer o que você não precisa fazer para que a coisa aconteça. É obra morta. As obras mortas do pecado em nós. Então, não lançando mão, doutrina de arrependimento, de obras mortas, de fé em Deus, ensino sobre batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Uma vez você iluminado, recebendo o poder que vem do outro reino. Gente, qual o poder que você recebeu? Sua nova natureza. É o poder do mundo vindouro. Você acha que vai ser diferente? Não vai ser diferente. É que aqui tem uma carne, aqui ainda tem uma alma, mas existe uma natureza do mundo vindouro dentro de você, como você creu. Uma vez iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. E provaram a boa palavra de Deus. E caíram, sim, é impossível renová-los. Porque a terra que absorve a chuva é aquele que pratica, recebe a palavra. A chuva que frequentemente está caindo, a palavra de Deus está vindo sobre a sua vida. O Espírito de Deus está vindo sobre a sua vida. Você está cultivando essa terra. Aí recebe bênção da parte de Deus. Mas se você, apesar de tudo estar recebendo, ainda está produzindo espinhos e abrolhos, irmãos, é rejeitado e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Nós estamos aguardando coisa melhor, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciaste para com seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que cada um continue mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que você não se torne indolente, mas imitador daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam promessas. Pois quando Deus fez a promessa, não tinha ninguém superior por quem jurar. Jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Você sempre vai jurar por alguém superior, e o juramento é fim de contenda. Eu juro. A Bíblia diz que Deus, não tendo ninguém superior que Ele fez uma aliança tão profunda com o homem, com Abraão, e essa aliança chegou até a mim e a você. Ele fez uma aliança tão profunda que não tinha quem jurar. Eu juro por mim, que eu vou multiplicar você, eu vou te abençoar. A imutabilidade do que ele diz. Aqui ele diz assim, ó: Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, quer dizer, ele está dizendo uma palavra que é uma verdade. Coisa que não muda, é imutável. É imutável.
Por isso, irmão, nós devemos nos persuadir a coisas melhores. Nós que devemos entrar na imutabilidade do processo de Deus para nós, do projeto. Amém? Se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis. Primeiro, a imutabilidade dele, o juramento imutável. E a própria verdade, porque Deus é verdade. João começa todo o seu livro dizendo: Deus é verdade. Deus é verdade. Então ele não pode mentir. A garantia que nós temos, a imutabilidade, ele não pode mudar, e ele não pode mentir. Ele é imutável, ele não pode mentir, não faz parte do caráter dele, e ele é fiel. Então, o que nos dá garantia de que tudo vai acontecer é a imutabilidade e a verdade de Deus. 18. Para que mediante as duas coisas mutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. A única coisa impossível a Deus é isso, é que Ele minta, que Ele é verdade. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança proposta. A esperança da imutabilidade de Deus, do projeto de Deus para nós, a qual temos, versículo 19, por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu da carne, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Melquisedeque é um sumo sacerdote, que é a figura de Cristo. Vamos lá no Velho Testamento, Gênesis capítulo 14. Para você entender isso, Deus fez uma aliança com o homem através de Abraão. O que importa para nós dessa aliança? Importa que ele disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, através dessa aliança. Então Deus, a imutabilidade e a verdade dele está baseada no quê? Nessa aliança que ele fez com o nosso pai na fé, Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu e isso foi-lhe imputado como justiça. Então o que fez com que a imutabilidade e a verdade de Deus agisse nessa aliança? A fé de Abraão. Então Deus se interpôs com juramento. Ele é imutável, ele não mente, ele é verdadeiro. Eu vou te multiplicar e te abençoar em ti, o teu descendente, que é Cristo. Não é sobre muitos descendentes, é o teu descendente, que é Cristo. É em Cristo que nós chegamos lá. A promessa não é aos descendentes, porque os descendentes de Abraão são Isaac, Jacó e as 12 tribos que se tornou Israel. Aí vem as 12 tribos. Mas é ao teu descendente, aquele que ele profetizou lá em Adão. Mas aqui, após voltar a Abraão, versículo 17, né? De ferir a Quedorlaomer, é o nome do rei, e aos reis que com ele estavam, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, carne e sangue. Quem é esse Melquisedeque? Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos.
Melquisedeque, rei de Salém. Então ele era sacerdote do Deus Altíssimo e era rei também. Agora lá em Apocalipse fala que Jesus também é sacerdote e rei. E ele também nos constituiu reis e sacerdotes. Agora Hebreus 2, que nós circulamos, carne e sangue, fala que nós temos participação comum em carne e sangue, que somos também reis e sacerdotes, e também com ele reinaremos. Salmo capítulo 110, versículo 7. Esse é um salmo messiânico. Aqui Davi está falando algo que está no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, lá de Hebreus. Esse salmo está todo descrito lá praticamente. Aí ele fala aqui no finalzinho: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Todo o livro de Hebreus fala sobre sacerdócio. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Quem é o príncipe da paz, gente? Então Melquisedeque é a figura de Jesus, rei de Salém, rei de justiça e rei de paz, sem pai, sem mãe, porque não se fala a genealogia de Melquisedeque, não sabe de onde saiu, nem para onde foi, só fala que ele apareceu ali, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Isso aqui significa sempiterno, que está escrito lá em Daniel capítulo 4, versículo 2 e versículo 34. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, não teve princípio de dias nem fim de existência, e o seu domínio é de geração em geração. E aí vai lá para o capítulo 7, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, enquanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote. Aqui está falando de Melquisedeque. Aí a explicação disso vem a seguir: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Como era grande esse Melquisedeque? O Melquisedeque é uma figura de Cristo. O que ele trouxe para Abraão? Pão e vinho. Quando nós reunimos aqui para a ceia, o que nós oferecemos para vocês? Pão e vinho. O que significa o pão? A carne. O que significa o vinho? O sangue. Quão grande era esse camarada, né, Abraão, o patriarca que pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi, aí já fala da tribo sacerdotal, eles só ministravam no altar o sacrifício, o serviço dos utensílios do templo, do tabernáculo. Não ganharam herança na época que possuíram Israel. As 12 tribos ganharam herança menos uma, que foi a tribo de Levi. E quem era Levi? Levi era bisneto de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Mas Jesus não saiu da tribo de Levi. Abraão, Isaac, Jacó, Judá.
o leão da tribo de Judá. A linhagem de Jesus é outra linhagem. Não é a linhagem de Levi, é a linhagem de Judá. Mas a linhagem de Levi é a linhagem dos sacerdotes da lei mosaica. Jesus é da outra linhagem. Porque Jesus é de uma nova aliança. É um novo pacto. O único sacrifício foi o dele. Não era um pacto da lei, era um pacto da graça, da justiça. Rei de Salém, rei de justiça, rei de paz. Trouxe pão e vinho. Trouxe a sua própria carne, trouxe o seu próprio sangue. Por isso que é uma figura de Cristo, por isso ele está dizendo aqui no versículo 3: feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse cara. Ora, os que dentre os filhos de Levi, da lei mosaica, da lei dada a Moisés, porque foi através de Moisés, a lei que Moisés recebeu lá no monte, é que se criou os sacrifícios dentro do tabernáculo. Recebem sacerdócio. Os filhos de Levi recebem sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendidos de Abraão também. Abraão, patriarca, depois Isaac, seu filho, depois seu neto Jacó. Se transformou em Israel com os 12 filhos. Uma tribo, Levi, foi a tribo sacerdotal 430 anos depois de ter José morrido, o povo ter ficado no Egito. Então, a tribo de Levi recolhe de acordo com a lei os dízimos do povo. Entretanto, olha só, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão. Não foi Abraão que levou os dízimos para quem? Para Melquisedeque. E abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aqui são homens mortais que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi não pagava dízimos, ele recebia. Mas Abraão, seu bisavô, pagou esses dízimos a Melquisedeque. Mas eu queria, queridos, aqui não destacar o dízimo, sim destacar o Melquisedeque, que é uma figura de Jesus. E Abraão correu a Melquisedeque, e este lhe ofereceu o pão e o vinho, e Jesus ofereceu para nós a sua carne e o seu sangue. E quando nós aceitamos a carne e o sangue de Jesus, nós entramos na bênção que Ele derrama sobre as nossas vidas. Então, quando nós assumimos o vitupério, saiamos também a Jesus fora da cidade e levamos o seu vitupério, o seu sofrimento. E qual sofrimento nós temos que levar? É o fruto de lábios que adoram o Senhor. Mas o importante disso tudo é você saber, quando você vai ao sumo sacerdote, a sua confissão, ele oferece a sua carne, o seu sangue, para você, para mim, para que nós, pela carne e pelo sangue, ele foi aperfeiçoado na carne e no sangue, como diz no capítulo 2 aqui, né? Versículo 18, naquilo que ele mesmo sofreu, ter sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. A bênção de Abraão, a imutabilidade de Deus, a verdade de Deus, as promessas de Deus para Abraão, é quando você se aproxima de Jesus.
Você vai para ele, ele mostra, ó, aqui é minha carne, está aqui meu sangue. Participa disso. Entra nisso, come essa carne, bebe desse sangue. O meu corpo é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. O sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno. O sacerdócio judaico é um sacerdócio ultrapassado. Nós lemos outro dia, se tem lugar para a nova aliança, é porque aquela outra caducou. Aquela não funciona mais. Os sacrifícios que se fazia de ano a ano, relembrando de pecados que voltavam. Hoje não, irmãos. Hoje tem um caminho aberto direto ao trono da graça. Não precisamos lançar a mão de doutrina de arrependimento, de obras mortas, de batismo. Não. Entra nesse acesso direto ao trono da graça. Pelo sangue de Jesus, pela sua carne rasgada na cruz. Aí você tem o livre acesso. E você pode purificar a sua alma das obras mortas. Porque se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne mosaica, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Está em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Amém?